Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia, minha gente. Paz, saúde e prosperidade para você em mais uma manhã do Agir de Deus, em mais uma manhã especial, manhã profética, e iniciando a nossa semana com a última semana dos 5 dias proféticos. É isso mesmo, estamos nos 40 dias proféticos e hoje entramos aqui no 36º dia. E sexta-feira agora, dia 27 de setembro, nós fechamos os 40 dias proféticos e está muito forte o agir de Deus. Eu disse no início dessa jornada dos 40 dias, seriam dias preciosos de avaliações, de concertos, de limpeza, de purificação, de milagres e também de alinhamento espiritual, nós nos alinharmos com Deus, aquilo que está fora dos propósitos de Deus, né? E isso está acontecendo com muitas pessoas. Então, o mover de Deus está sensacional, né? Então, para a gente também, que estamos na frente do Ministério de Deus também, a gente tem visto Deus fazendo coisas assim, nos dando livramento, né? Nos dando proteção, nos dando graça, assim, está muito forte realmente, né? E é um tempo também de colheita, é isso mesmo, colheita de bênçãos, né? Eu vim pensando agora há pouco aqui, né? Pensativo nas coisas, e às vezes acontece, né? Às vezes você passa um período de perdas, né? Perda financeira, perda de tanta coisa, né? E toda perda é ruim, né? Perder certas coisas, depende do que você perde, cada perda tem um nível de valor, vamos assim dizer, né? Mas toda perda é ruim, né? Então, mas estamos confiantes aí que nada ocorre por acaso. Seja uma perda porque foi uma falha humana, seja uma perda porque, sei lá, houve alguns equívocos, algumas decisões erradas. Isso acontece e tem perdas que fazem parte e a gente aprende com tudo isso, né? Mas eu creio num Deus que restaura, né? Um Deus que renova as forças, um Deus que restaura as nossas energias, né? Ele restaura o nosso ânimo. A gente não pode perder o ânimo, a vontade de viver, a vontade de superar os obstáculos, né? A vontade de viver o máximo esse dia, viver, sabe, realmente no máximo que puder, viver o melhor, que Deus tem o melhor para todos nós. Isaías capítulo 1, verso 19 diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, né? Então tudo é uma opção, né? Você tem a opção de escolher, né? E tem escolhas que, quando essas escolhas estão alinhadas com o projeto de Deus, é sensacional. A colheita é saborosa, é maravilhosa, é colheita de bênçãos, tanto na área espiritual, na família, na saúde, e também colheitas também na área das finanças, dos negócios. E já quero profetizar nesses 5 dias que estão faltando para a gente fechar os 40 dias. O número 5 ele tem um significado de libertação. Então eu quero declarar, como profeta de Deus, em nome de Jesus, profetizar nesses 5 dias dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hoje é dia 23, 23, 24, 25, 26 e 27. Esses 5 dias que haja uma libertação na sua vida, sabe? Libertação, alguma coisa que está travando o teu progresso, a tua vitória, né? Que seja essa semana de uma grande libertação. E 40 dias, quando Deus nos deu esse direcionamento, Ele me falou comigo em um sábado, né? Eu estava pregando numa igreja, e na pregação ali veio esses 40 dias proféticos, e justamente foi no texto lá de Números, né? Números capítulo 13, ali foi a base ali de quando foi lançado os 40 dias proféticos aqui no dia 19 de agosto, né? Estamos hoje 23 de setembro, aí você vai contando aí. Então, a Bíblia relata aqui no livro de Números, justamente quando Deus, ele fala para Moisés, que era o líder ali, né? O Moisés. Deus fala para Moisés assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem.
sendo cada qual maioral entre eles. Então você veja bem, foi Deus que falou com Moisés que separasse 12 homens. E cada um era o líder, vamos assim dizer, o cabeça ali da tribo, né? E a Bíblia fala que enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Olha que interessante. Você acredita que eu até vou ler esses nomes aqui. Vou ler esses nomes dessa turma aqui, ó. É uma turma aqui, ó. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vófice; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Eu fiz questão de ler esses nomes. São uns nomes até difíceis de guardar, né? E dependendo da Bíblia, dá uma diferencinha de letras, assim, a pronúncia ali, né? Mas, enfim, são nomes de 12 pessoas. 12 cabeças. E eles tiveram uma missão. Então você tem que prestar atenção nas entrelinhas. Entendeu? Nas entrelinhas da missão que Deus te dá. Deus dá uma tarefa para mim. Deus dá uma tarefa para você. Ou um desígnio, ou um chamado, ou uma missão, enfim. Dê o nome que você quiser, aquilo que você tem que fazer, que Deus está dando para você fazer. Então, evidentemente, nós vamos fazer um autoexame, vamos analisar aquele projeto, vamos analisar aquela situação. E qualquer projeto que você se envolva, né, vai ter desafios. Por mais que você se envolva num projeto, que você vê ali possibilidade de vitória, de lucro, de sucesso, enfim, de coisas boas que você quer, mas ali também vai ter desafios. Essa é a verdade. E vai ter muitos desafios. Até eu li hoje uma postagem que vai me servir aqui. Deixa eu ver se eu salvei essa postagem aqui. Na realidade, é o seguinte. Mais ou menos isso aqui, ó. Ninguém progride rodeado por pessoas negativas e insatisfeitas. Ninguém progride rodeado por pessoas negativas e insatisfeitas. De fato, pessoas negativas, se você não tiver muito convicto daquilo que Deus tem para você, você será contaminado pelas pessoas negativas. Então você tem que ficar esperto. Você tem que abrir bem seus ouvidos, ficar em sintonia com a voz de Deus e tapar os seus ouvidos para os negativistas, né? Uma pessoa muito negativa. E pessoas também insatisfeitas. Porque eu acredito que essas duas categorias de gente que tem esse problema, pessoa muito negativa, muito pessimista, e pessoas também insatisfeitas, uma pessoa insatisfeita, ela começa a provocar essa insatisfação, ela começa a contaminar quem está próxima dela. Quer ver? Uma pessoa está insatisfeita no emprego, no setor que ela trabalha ali. Ela está insatisfeita, talvez, com o salário, com alguma coisa ali, ela não está contente, ela está insatisfeita. Ela começa a murmurar, começa a reclamar, e ela começa, às vezes, a fazer um motim ali, e começa a contaminar as outras pessoas. Entendeu? Às vezes é uma insatisfação pessoal que ela está tendo, mas aquilo ali ela começa a falar, começa a fazer um serviço pela metade, começa a fazer o serviço de qualquer jeito, né? Parece que está provocando uma demissão, né? Mais ou menos isso. Né? Então, veja bem, então, se você é rodeado por pessoas negativas e insatisfeitas, você corre o risco de não ir para frente, de não progredir, entendeu?
Então, para você crescer, para você desenvolver, de você realmente prosperar na sua jornada, né, você precisa andar com pessoas sábias, com pessoas confiáveis, com pessoas generosas. É outro tipo de gente, é outro nível, entendeu? Pessoas sábias, confiáveis, generosas. É tão duro, é complicado você andar com pessoas que você não confia. Né? Você fica desconfiado, parece que não está batendo a coisa, né? Então, essa palavra, o que tem a ver com os espias? Tem tudo a ver, por quê? Porque eram 12, certo? E todos foram para a mesma missão. Todos foram. A Bíblia relata que eles ficaram durante 40 dias. Está escrito aqui em Números 13, o verso 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então, quando eu li esse texto, foi quando eu lancei os 40 dias proféticos. No caso deles aqui, eles ficaram observando aquela terra 40 dias. É um bom tempo, né? 40 dias ali observando, vendo o que tinha naquela terra. E Deus falou que eu estou dando essa terra para vocês, mas vai lá dar uma olhada lá. Então essa galera ficou lá e depois dos 40 dias, eles voltam. Eles voltam. Talvez você já ouviu esse ensinamento muitas vezes. Mas é aí que está o detalhe. Quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Olha que interessante. Ouvir não é ler, ouvir. Olha que interessante. Está escrito isso na Bíblia, né? Está lá em Romanos 10, verso 17. É um texto, é um versículo que eu estou sempre repetindo aqui. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que ouvir. Quando você ouve, essa mensagem vai entrar no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Entendeu? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então, no nosso caso, dos 40 dias proféticos, e essa semana é os últimos 5 dias, o que vai acontecer? Você está analisando a tua vida. Então, a análise é da sua vida. O terreno que eu preciso analisar não é um terreno no sentido que eu vou comprar um terreno físico, né? Uma propriedade. Pode até ser também, mas é a nossa mentalidade. É aqui, a nossa cabeça, a cuca aqui, ó. Aqui, que está dentro da nossa cabeça. Tá entendendo? É isso. É isso. É a nossa saúde mental, a nossa saúde mental, a nossa mentalidade. O que você anda pensando? O que você anda pensando? O que você anda vendo com relação às coisas da vida? Por quê? Porque dos 12 espias que Moisés enviou, o que a Bíblia fala? 10 deles vieram com um relatório negativo, pessimista, preocupante, entendeu? Eles ficaram, pensa bem, de 12, 10 falar a mesma coisa, é duro, né? Porque daí o povo vai pensar, bom, se a maioria está falando, né? Então entenda uma coisa, andar em fé, de fé em fé, com fé, não é negar uma realidade, não é porque você tem fé e acredita, você não vai, eu sempre tenho falado o seguinte, seja uma pessoa realista, mas não seja pessimista. Tenha fé. Tá? Seja uma pessoa realista, mas não seja uma pessoa incrédula. Acredite. Vá à luta, vá à batalha. Entendeu? Então a Bíblia diz que depois de 40 dias, eles voltam, né? E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a todo o povo e os filhos de Israel ali no deserto, deram-lhe conta a eles e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles dizem assim, ó, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. Eles falaram, ó, verdadeiramente, é verdade, mana leite e mel, ó o fruto, e trouxeram uma amostra do que eles viram lá, de tão lindo que era, gostoso, grande, enorme, tudo, né? E diz mais, ele falou, é verdade isso aqui, mana leite e mel, é maravilhoso. A Bíblia diz que um cacho de uva, diz aqui, era tão grande que precisava ser transportado por 2 homens numa vara. Está escrito aqui, ó. Deixa eu achar aqui certinho. É Números 13, e verso, deixa eu ver aqui. Olha só, o verso 19. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má,
quais são as cidades em que habita. Então aqui Moisés estava falando, ó, vocês vão lá e vão analisar a terra, veja o que tem lá, se é boa, quem são as pessoas que moram lá, como é que é o negócio, né? Aí ele diz assim, também qual é a terra, se é grossa, se é magra, se nela há árvores ou não. Aí Moisés diz assim, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Olha só. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Olha aqui, das uvas. Olha que interessante. Das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Aí menciona outras coisas aqui. Enfim, o que eu quero dizer com isso que está na Bíblia? Que 40 dias de exame. Você tem que, o que você está se examinando a si próprio? Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um autoexame. Faça um autoexame desses 40 dias. Porque tem gente que está pensando assim, ó, será que 40 dias, depois de 40 dias, meu Deus, aí eu vou prosperar, vou crescer, vai ser bênção, não vai ter luta? Não, eu não disse isso. Vai depender de você. Vai depender do que você está vendo na sua vida. Vai depender do que você está observando à sua volta. Vai depender de você. Depende de você. Óbvio. Depende do que você está enxergando. Tem gente que olha para um negócio e só vê bicho, só vê coisa ruim. Outro vai olhar e já não vê coisa ruim. Então isso é muito, muito pessoal, né? Tá entendendo? Às vezes você está vendo uma coisa grande, parece que está querendo te desmoronar na tua cabeça e não é nada disso, é da tua cabeça só. Não é nada, não vai acontecer nada de ruim. Mas você colocou na cabeça. Então é questão de mentalidade, você está com a mente contaminada. Alguma coisa te contaminou aí. Entendeu? Então é isso. É isso que você tem que analisar. E Moisés falou mais. E disse assim, depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então trouxeram uvas, romãs e figos, em abundância. E você vê que era grande, hein? Pensou? A gente está acostumado com um caixinho de uva, né? A gente vai no mercado lá, compra aqueles que vem embalado, né? Paga 7, 8 reais, né? Depende da região, né? É gostoso, uva, né? Aí nesse caso aqui vem um cacho enorme. Tiveram que carregar 2 homens carregando numa vara, vamos assim dizer, né? Ali um ramo de vide de uvas ali. Meu Deus do céu, que coisa boa. Você está notando que lá tinha coisa boa, coisas maravilhosas para você tomar posse e era tudo para você. Era tudo para esse povo, né? Você vê? Então tinha muita coisa boa. Só que daí a galera da maioria, os 10, começaram a dizer o seguinte, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Esses filhos de Anak eram uma descendência, um homem grande, gigante, né? Eles eram bem um tamanho assim fora não era normal, né? Vamos assim dizer, né? Então assustava, né? Então veja bem, entenda uma coisa. Esses 10 homens começaram a dar o relatório. Eles falaram das partes boas, mas começou a falar da parte perigosa, vamos usar esse termo. E isso aí encheu de medo a galera. Então a vida é o seguinte, meu amado. É assim. Conforme você pensa, conforme você age, conforme você quer desenvolver algo, vai ter os gigantes, que é os desafios da vida. Né? Mas vai ter a parte boa também. Achar que você vai fazer algo e vai ser só coisa boa, então não é isso aí não. Né? O próprio Cristo, o próprio Jesus, o nosso Salvador, ele falou que enfrentaríamos lutas, aflições, né? Então isso é bíblico e acontece, só que você tem que saber navegar, andar, caminhar diante dessas situações. Você não pode contaminar a sua mente, não pode ser pessimista, negativo, tem fé, tá certo? Bom, para concluir isso aqui, Números 13, o verso 30. Então Caleb fez calar o povo. Caleb já falou, porque virou um alvoroço ali, né? Eu imagino, né? Virou um alvoroço ali. E aí, né? Imagina aquele falatório, não tinha nem microfone na época, devia ser um sufoco, né? Aí mandou, pessoal, silêncio, silêncio, calma, calma, que agora o Caleb vai falar. Aí chegou o Caleb, aí o Josué também, o Caleb foi o porta-voz aqui, né? Ele chegou e falou o seguinte, pessoal, vamos subir
animados. Vamos possuir essa terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos significa ser capaz, ter poder, ter a capacidade de prevalecer ou ser bem-sucedido. Então ele falou, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos encarar esse negócio. Entendeu? Então ele animou o povo. No verso seguinte, Números 13, verso 31, diz assim, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quer dizer, enquanto um falou que ia tomar posse da herança, ia prevalecer, ia vencer, os outros 10 homens falaram, não vou subir não. O povo de lá é mais forte que nós. Então, meu amado, você que vai ter que decidir nesses 40 dias, nessa reta final desses dias proféticos, você vai ter que tomar uma decisão. É uma semana de decisões, é uma semana de escolhas, né? Você vai ter que escolher entre uma coisa e outra, não é verdade? E às vezes toda escolha, se você escolher corretamente, toda escolha, você vai ter vitória. Mas mesmo assim, vai ter luta também. Eu estava numa certa ocasião, alguns anos atrás, numa reunião de líderes de cabeça. E eu era a pessoa que estava ali sendo avaliada, né? E alguém me disse assim, olha, está na tua mão a sua decisão. O que você decidir, Deus vai te abençoar. Quando eu ouvi essa frase, eu decidi. Eu tive que decidir. Mesmo que estava sendo pressionado ali, mas eu decidi. Está entendendo? Às vezes acontece isso. Às vezes acontece você ser pressionado para tomar uma decisão e você não é obrigado a tomar uma decisão precipitadamente. Você tem direito de avaliar, de pensar, de analisar. Aliás, um conselho que eu dou, não tome uma decisão sem pensar, sem analisar. Você tem direito de pensar. Você não tem obrigação necessariamente de decidir instantaneamente. Alguém te pegar de surpresa e... Não. Você pode pensar, dá um tempo para pensar. Vou pensar aí um dia, 2, uma semana. Faça isso. Não seja precipitado. A não ser que você já esteja convicto daquilo que você tem que decidir e você já sabe. Aí tudo bem, entendeu? Mas se você não tem certeza, você não tem que decidir porque alguém está te pressionando, né? Está te pondo no paredão aí para você. Negativo, meu amigo. Seja lá em qualquer área for. Porque depois que você decidir, depois que você decide errado e fala, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Por que não sei o que? Né? Às vezes até na área profissional, na área de trabalho, você trabalha numa empresa legal, talvez de porte médio ou grande, você está trabalhando ali, de repente começa a ter um problema ali no teu setor, com outro colega de trabalho, alguma coisa começa a acontecer ali e você começa a ficar chateado, e aí você acha que o pessoal está te perseguindo, você acha que alguém está querendo puxar o teu tapete, que é essa linguagem que o pessoal fala por aí, puxar o tapete do outro, né? E então você começa a conjecturar. Então, pode ser realmente que esteja tendo algum conluio contra você, pode até ser. Não tiro essa possibilidade. Porém, aí você que tem que assumir esse negócio. Você não pode se entregar a esse problema. Você tem que ter convicção. Então, pense, analise, ore, peça a sabedoria de Deus, do alto, né? Talvez você vai precisar conversar com uma pessoa ou outra para tirar ali um aconselhamento, às vezes é necessário, compartilhar com uma ou duas pessoas que você confia, que realmente seja de confiança, né? Porque se você pedir conselho para gente que não é de confiança, aí você tá dando ouro pro bandido, entendeu? Então você tem que saber também, tem que ter prudência. Quantos de nós a gente se equivoca? Eu, na minha vida, eu já se equivoquei, né? Compartilhando coisas com pessoas, achando que aquela pessoa, né? E aquela pessoa era imatura, aquela pessoa não tinha maturidade para ouvir o meu assunto. O meu assunto era muito grande, a pessoa era muito pequena para ouvir o que eu tinha que falar, mas eu não tive sabedoria na época e compartilhei. Então, errar é humano, ninguém acerta tudo, entendeu? Então eu estou te passando uma imagem aqui de um ser humano igual você, que acerta, que erra, mas quer fazer a coisa correta diante de Deus, você está entendendo? Então é isso. Então se você errou, se você, puxa, pastor, eu falei algumas coisas para fulano, beltrano, depois que eu falei desandou tudo, então, talvez não devia ter falado, talvez falou até o que não devia, mas falou,
Agora, não é por isso também que você vai, né? Então, recompõe as suas forças. Então, esses 40 dias é reflexivos, de refletir, de analisar, de ver o ponto, onde você está e onde você quer chegar. Não é verdade? Então, a vida tem que ser analisada com cautela, com sabedoria, com frieza, com calma, sem pressão. Sem pressão. Cada um tem o seu jeito. Se vem alguém ficar me impressionando demais com pressão, eu falo, meu amigo, acalma aí, porque comigo aqui não funciona assim não. Entendeu? Vamos devagar aí, né? Vamos devagar, devagar também chega. Entendeu? Então é isso. Então você tem que pegar as rédeas da tua vida. Deus vai te dar força, vai te dar graça, mas você tem que saber. Você não pode andar pela cabeça dos outros. Certo? Um dia alguém disse para mim assim, ó, se eu fosse você, isso uma pessoa muito experiente falou, se eu fosse você, eu fazia isso, isso e isso. Ainda bem que ele não era eu. E eu fiz do jeito que realmente eu orei, pedi a direção de Deus e tomei a decisão. Agora, é fácil tomar a decisão? Claro que não. É fácil fazer escolhas? Também não é. Você está entendendo o que Deus está falando? Então, se você está entendendo, beleza. Se não está entendendo, peça a Deus aí para você entender. Você tem que entender. Você não está me ouvindo por acaso. Entendeu? Quero concluir essa parte aqui. Aí a galera disse assim, olha, é o seguinte, os pessimistas falaram assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então eles se sentiram um gafanhoto, se sentiram pequeno, olhando por esse lado aqui, né? Então é isso aí. Como que você se vê? Em Provérbios, Salomão, ele fala sobre isso, né? Salomão diz assim, em Provérbios, acho que é 23, verso 7, ele diz assim, como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou? Como que você se imagina? Estou falando de você, você que tem que analisar você. Para de ficar analisando a vida dos outros. Estou falando para você, eu tenho que analisar a minha. Tá? Está escrito aqui, ó. Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou. Olha o poder da imaginação. Né? Ah, pastor, eu me imagino assim um cara derrotado, triste, abatido, vou morrer na miséria. Então, é bem provável que você está desenhando o teu fim desse jeito. Você está se imaginando assim. Você tem que mudar. Você tem que pensar diferente. Por isso que o salmista, muitos foram escritos por Davi, ele diz lá, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus nos purifica, nos limpa, nos livra de pensamentos pessimistas, negativos, e alguns pensamentos são pecaminosos. Então nós precisamos da palavra. O salmista diz também para o jovem, como o jovem vai vencer? Ele fala isso, é Salmo 119, que eu vou mostrar aqui para você, aqui, ó, Salmo de número 119, olha que bacana isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Salmo 119, o verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. E o verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tá vendo que legal? Tem mais um aqui bem bacana também, o Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus vai nos iluminar a nossa caminhada, né? A nossa jornada da fé, e vai ter luz para o nosso caminho. Então a luz, está escuro, você acende a luz, você enxerga, você vê as coisas, não é verdade? Sim? Então, essa é a palavra. Então você que tem que analisar. Faça uma análise aí. Pense bem. E que Deus te fortaleça, renove as suas forças. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta palavra sensacional, esta palavra que nos encoraja a mantermos a nossa fidelidade contigo, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está em sintonia com o agir de Deus nesta manhã. Deus, libera a tua graça, o teu favor e a tua bondade sobre todos os ouvintes. E já deposito no altar da oração todos os pedidos, Pai,
Que a tua misericórdia alcance a todos. Nos livra de todo mal, Senhor. Dê saúde, dê força, dê ânimo, dê proteção e livramento para todos nós, Pai. Nos livra do homem sanguinário. Nos livra das pessoas de mau caráter e de maldosas, ó Pai. E nos proteja com o teu sangue e que os teus anjos também estejam nos dando proteção e livramento. Proteja cada ouvinte, cada família. Abençoa a sua vida espiritual, a sua saúde física, a sua saúde mental, emocional e também a saúde financeira dos nossos ouvintes. Sim, Pai, nós pedimos tudo isso, mas também queremos que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós e que nós sejamos um instrumento de bênção nas tuas mãos. Sejamos um instrumento de bênção. Enche esse povo, Pai, do teu Espírito Santo. Enche esse povo de força, de ânimo, de fé, de coragem e sejam todos fiéis ao chamado que cada um tem, que cada um, Senhor, deu um chamado, uma missão para cada um de nós. Abençoa também os agentes de Deus. Aquelas pessoas que têm abençoado o ministério, agindo Deus, quem impedirá, com a sua semente de fé, o seu tijolinho da fé, a sua semente financeira. Abençoa o trabalhador, o empresário, o profissional liberal e a todos que estão orando e recebendo essa oração, sejam abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.